Amém. De novo, hoje nós temos o privilégio de ter pastor Olavo. Deus já tem abençoado nossos corações da mensagem que ele pregou ontem à noite na escola dominical. E eu confio que vai ser uma bênção para os nossos corações hoje à noite. Eu estava pensando, cantando e tudo, é lamentável que hoje em dia não tem conferência de 7 dias. Antigamente tinha semana inteira quando era novo convertido e tudo. Hoje eu gostaria de ter aqueles 7 dias. Acredito na história da igreja, principalmente nos Estados Unidos, que eu conheço, eles faziam uma conferência de uma semana e Deus abençoou tanto que fez outra semana. Continuou Deus abençoando. Eu sinto que é quase assim aqui, mas só 2 dias é pouco. Mas vamos convidá-lo de pregar de nós para nós de novo. Amém? Amém. Então, vamos orar e depois o pastor Olavo vai... as crianças podem sair. Suzana já está organizado aqui. O plano mudou. A razão é óbvia. Amém. Com umas 10 crianças, melhor que vai para a sua aula. Amém? Amém. Então, vamos orar e depois o irmão pastor Olavo vai tomar o púlpito e vai entregar a palavra para nós. Oremos. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir esse homem de Deus. Oramos que o Senhor não possa falar com nossos corações, mas também possa fazer a gente agir segundo a tua palavra. Abençoa o tempo que vamos voltar, vamos ficar reunidos em volta da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Então, pastor, pode ficar à vontade. Obrigado. Boa noite para aqueles que não estavam aqui. Que Deus possa ser gracioso e nos ensinar a palavra dele neste momento. Irmãos, eu quero agradecer aqui a hospitalidade, do pastor Bill, também da esposa Suzana. Quero agradecer aqui ao Samuel e também José e Maria, estavam ali conosco hoje almoçando e não sei se eles são risonhos e felizes sempre, mas estavam ali dando uma boa hospitalidade para nós. Sentimos bastante atenção, tanto da família do pastor Bill como de São José e Maria. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês e vamos com um bom testemunho de vocês para Uberlândia. A irmã Suzana, ela não senta, ela fica o tempo todo ali trabalhando, descansa um pouquinho as pernas, volta. É um exemplo de serva do Senhor, Lembro, vendo ela ali trabalhar, lembro de Sara na Bíblia, Então, temos ido com um bom testemunho de todos os irmãos, E também que fica aqui, irmãos, um abraço de toda a Igreja Emanuel, que está conosco aqui presente, sendo representada por mim com os irmãos. E os irmãos passando ali em Uberlândia, vão ali à nossa casa, moramos no bairro Roosevelt. O pastor Bill tem o nosso contato, E também se algum domingo ou na quarta-feira à noite estiver em Uberlândia também, pega o nosso contato aí com o pastor Bill e vá adorar ao Senhor conosco ali. Irmãos, a última mensagem deste tema que eu recebi, alcançando o mundo ao redor. Alcançando o mundo ao nosso redor, não no aspecto missionário, mas um aspecto como membro de igreja. Nós precisamos entender, irmãos, que o pastor Bill tem sempre falado, missionário, ele abre igrejas, mas é os convertidos que evangelizam pessoas.
né? Poderíamos usar um ditado bem comum que é ovelha que produz ovelha, né? É ovelha que produz ovelha. Somos nós que compartilhamos o Evangelho. E nada melhor do que para compreender o evangelismo do que vermos o nosso mestre evangelizando, o Senhor Jesus Cristo. Então eu quero pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em João capítulo 4. João capítulo 4, do versículo 5 até o versículo 18. Estarei lendo esta passagem. Vou pedir para minha esposa se colocar em pé e ler aqui. Minha voz, estou ficando um pouquinho rouco. Do 5 ao 18. Vamos lá, João 4, 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus e lhe disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele numa fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Agora, do 28 ao 30. João 4, 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Pedir para os irmãos se colocarem em pé para orarmos. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos agradecer porque o Senhor tem amado os irmãos aqui de Catalão, o Senhor tem amado aqueles que têm chegado aqui para aprender do Senhor. Louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor tem se revelado aos nossos corações e tem falado à tua igreja a tua vontade. Que o Senhor, ó Pai, nos capacite para que venhamos te agradar, nos capacite, ó Pai, para que venhamos entender o teu falar esta noite em cada coração. Pai, que o Senhor possa usar a minha vida e realizar, ó Pai, crescimento espiritual e milagres na vida daqueles que aqui estão. É isso que eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Uma coisa é você ler uma receita, outra coisa é você ver a pessoa preparando aquela receita, é diferente. Uma coisa é você pegar a instrução de um profissional como fazer, por exemplo, um telhado como esse. Outra coisa é você ver a pessoa fazendo. Quando nós falamos de evangelismo aqui, nesta última mensagem, nós vamos ver Jesus evangelizando. É diferente de nós falarmos como que é o evangelismo. Então vamos olhar aqui de uma forma prática.
de uma forma aqui da importância do evangelismo. Meus irmãos, em João, capítulo 4, nós temos aqui, não é uma mulher samaritana somente, lógico, ela é samaritana, mas nós temos aqui uma mulher infeliz. Quando Jesus ele vai pregar para essa mulher, o texto poderia ser o texto da mulher infeliz. Você acha que essa mulher que já passou por 5 maridos, estava no 6º, era amante, não era marido? Ela teve 5 casamentos e estava com amante. Você acha que essa mulher era feliz? Você acha que essa mulher estava satisfeita com a vida dela? Não. Então ela não é só a mulher de Samaria. Ela é uma mulher infeliz. Essa mulher está em busca de uma felicidade. Ela está procurando algo que não achou. E é este o retrato da pessoa que não tem a Cristo. A pessoa que não tem a Cristo, assim como essa mulher, está à procura da felicidade, à procura do sentido da vida. Essas pessoas querem fazer algo que faça sentido na vida delas. Alguém que não é salvo, ela pode ter uma alegria momentânea de um dia do casamento, do dia da formatura, do dia do seu filho chegando em casa, mas não existe um sentido. Eu quero que os irmãos entendam aqui que quando Deus nos orienta ao evangelismo pela sua palavra, Ele não está simplesmente falando, faça isso porque eu gosto, embora Ele goste e tenha prazer nisso. Mas é para que nós venhamos levar felicidade na vida das pessoas. O evangelismo é para você levar compreensão e alegria na vida das pessoas. O evangelismo capacita as pessoas a louvarem ao Senhor Deus. E agora o Senhor Jesus, de uma forma intencional, que não tem como pensar que é diferente, porque Jesus sabia que essa mulher tinha 5 maridos, o que ela tinha não era dela. Jesus, ele deixa os discípulos ir na cidade fazer compra, ele fica ali no poço. Jesus, ele tinha o conhecimento do Espírito Santo que aquela mulher iria chegar ali. E como nós falamos na IBD de hoje, Jesus, de uma forma intencional, fica naquele poço aguardando aquela mulher infeliz chegar. E Jesus então está aguardando e prepara em sua mente talvez o método, a metodologia. Talvez ele faz o plano de salvação na sua mente, nós não sabemos. Exatamente de como apresentar o evangelho de uma forma atrativa a esta mulher infeliz, chamada aqui no texto de mulher samaritana. Agora nós precisamos entender que ali na cidade de Samaria, ou na região de Samaria, tinha muitas pessoas para ouvir que Jesus era o Senhor e o Salvador. Porém, meus queridos irmãos, Jesus resolveu se revelar, Jesus se resolveu falar de uma água viva, resolveu falar de uma vida eterna para esta mulher. Para esta mulher. Talvez ele sentiu uma direção, não sei, mas eu quero dizer a você que quando você decide compartilhar do evangelho com alguém da sua família, do seu emprego, da sua rua, você está atribuindo valor àquela pessoa. Você está falando o seguinte: esta pessoa eu vou compartilhar do céu, porque falar da salvação é você, de uma certa forma, falar que quer ver aquela pessoa no céu com você. Nós evangelizamos para que pessoas tenham acesso ao céu, tenham vida eterna. E Jesus escolhe oferecer o céu para essa mulher samaritana. Provavelmente, você não evangelizaria essa mulher aqui em Catalão. Se você tem alguma conhecida que já teve 5 maridos e evangelizou, talvez você conheça alguém que teve 2 e tem vergonha de trazer para a igreja. Talvez você conheça alguém que já foi casado 2, 3
alguém que nem casa, que fica morando junto, e você não chama para a igreja. Eu estou falando que você não chama, mas Cristo chamou. Porque Cristo, irmãos, ele tem uma visão a qual nós precisamos aprender com o Mestre. E Jesus, ele inicia no versículo 7 a conversa com essa mulher. E ele leva a uma conversa de forma contextualizada para esta mulher. E ele sabe que essa mulher, ela não entenderia se ele chegasse ali de forma brusca, de forma doutrinária, teológica. Porque a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, que os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. O que uma pessoa morta faz? Então eu quero dizer que, primeira coisa no evangelismo, ninguém vai chegar, uma pessoa perdida, uma pessoa adúltera, uma pessoa não vai chegar até você e te procurar. É você que tem que dar o primeiro passo. Jesus, é por isso que não só aqui na prática, mas também na ordenança em Marcos 16,15, Jesus começa com ide. Mas muitas vezes nós, como povo de Deus, estamos esperando os ímpios e pecadores entrarem aqui. Eu quero falar para vocês que essa placa aí no portão é para quem é crente. Essa placa aí no portão é para quem você entrega o folheto e combina e essa pessoa entrar aqui na igreja. Porque as pessoas que estão perdidas, como essa mulher do poço de Samaria aqui, elas não vão entrar. É você que tem que ir. A Bíblia fala para ir, e Jesus está aqui indo. Jesus está aqui no versículo 7, nós vamos ler, Jesus está aqui puxando assunto. Mas aí você viaja daqui para Uberlândia num ônibus e não puxa assunto com quem está do lado de você. Não sei, a cidade aqui deve ter circular, né? Não é uma cidade tão pequena assim. Tem circular, talvez você entra num ônibus e você não consegue puxar um assunto, não consegue entregar um folheto. Sem falar das pessoas que trabalham com você. Eu quero dizer a você que, assim como dissemos na IBD, o evangelismo, ele é algo intencional. É quando você está à procura da oportunidade, é quando você criou um plano de evangelismo, ou como dizemos, um plano de salvação na sua cabeça, de como você apresentar isto. Porque o texto mostra no versículo 7 que é Jesus que puxa a conversa. Olha aí para a sua Bíblia, veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. A iniciativa é dele. Não é dela. E ele já faz uma pergunta, né? Já faz uma pergunta preparado para responder outra. Agora, o interessante é que a maioria das pessoas, quando vão puxar assunto, eles reclamam do clima, reclamam do calor, reclamam do excesso de chuva, e aí você já começa a puxar um assunto reclamando. Como que você vai ter coragem, ousadia de evangelizar? Oh, mas que calor que é esse, hein? Não, mas você já viu a política? E as pessoas já começam a puxar assunto reclamando. Jesus não faz assim. Jesus puxa assunto, dar-me de beber, para já entrar num assunto para falar de água espiritual. Jesus sabia quem aquela mulher era. E sabia que Deus salva todos os que se arrependem. E Jesus sabia quem aquela mulher era. Olha o verso 16 e 18. Versículo 16 diz assim: disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. 17, a mulher respondeu, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disse bem, não tenho marido. Verso 18, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Você ama almas? Você ama pessoa? Você consegue olhar uma pessoa triste, cabisbaixo, uma pessoa com vontade, talvez, no texto não está falando, mas estou contextualizando, uma pessoa com vontade de suicidar, e você fala, vou levar aquela pessoa para o céu. Uma pessoa que está à vontade de tirar a vida dela.
Se entrasse uma mulher aqui e o pastor falasse assim, gente, eu convidei uma mulher aqui para vir no culto hoje, mas ela já teve 5 maridos, ela vai vir aqui para ouvir a mensagem. Você ia fazer o que com seu marido? Senta perto da mulher que vai chegar lá não, viu? Você ia saber da informação e ao invés de você pensar em evangelizar, você ia falar para o seu marido, vai ter uma visitante lá, senta longe. Porque a gente é assim. A gente não está na mesma sintonia de Deus. Enquanto Deus está querendo arrependimento, nós estamos procurando pessoa perfeita para chamar para a igreja. Nós estamos procurando pessoa perfeita para compartilhar o evangelho. Procurando pessoas que erram um pouco para chamar para a nossa casa. Não, porque eles lá erram demais. Não, tem jeito de fazer um café da tarde para eles não, ué. Eu não quero esse pessoal aqui na porta da igreja, eu quero pessoal na porta da minha casa. Só que Jesus é diferente de nós. E aí entra os bem-aventurados dos humildes de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. É quando a nossa cabeça começa a pensar, meus irmãos, como a de Cristo. Como era essa mulher que Jesus está falando? Primeiro, a característica dessa mulher, 5 casamentos errados. Isso no passado. No presente, ela estava no pecado de adultério. Estava saindo com o marido dos outros. Emocionalmente, desequilibrada. Bipolar. E aí Jesus vai evangelizar essa. Está cheia de gente assim, aqui em Catalão. E cadê essas pessoas? Você tem compartilhado de Cristo com elas? Porque talvez você não acredita que aquelas mulheres ou homens que você acha na farra, que bebe, que vai chegar no seu emprego amanhã falando que bebeu todas, que saiu com não sei quem, Jesus crê na recuperação daquelas pessoas. Você talvez não crê. Você talvez acha que essas pessoas não mudam, mas Jesus está dando um exemplo aqui que as pessoas mudam e Ele está compartilhando o Evangelho com ela. Porque Jesus acredita na recuperação das pessoas muito mais do que nós. E é por isso que Ele morre na cruz. Meus queridos irmãos, eu quero que você entenda que aqui é o evangelismo do Mestre. É como Jesus fazia para ganhar o mundo ao redor. Essa mulher, no versículo 9, ela começa a achar estranho um judeu conversar, porque aquilo, culturalmente falando, não era comum. Os judeus tinham nojo, antipatia, tinha ranço de quem era samaritano. Eles não conversavam, mas Jesus está vencendo o obstáculo da cultura. Jesus, ele está vencendo o obstáculo da cultura, tanto de um homem pedir um favor para uma mulher, como de um homem judeu conversar com um samaritano. E o que nós temos aqui em primeira instância é que nós precisamos vencer o obstáculo da cultura brasileira, da cultura goiana, de não evangelizar quem a gente acha muito pecador. Porque parece que o que nós mais vemos é pessoas pecadoras e a gente fica selecionando quem a gente acha que pode converter ou não. Não, esse aqui pode ser que se converta, não, aquele dali não. A gente começa a julgar quem a gente vai entregar convite para o céu. Errado. Sabe, meus queridos irmãos, Jesus está vencendo aqui preconceitos da cultura para mostrar para vocês que o reino de Deus não faz exceção de pessoas. Quando Cristo falou que o mundo inteiro deveria ser evangelizado, é o mundo inteiro sem exceção de pessoas. Jesus, ele tira o foco do distanciamento terreno de um ser judeu e o outro samaritano, e Jesus foca na alma. Sabe por que nós não evangelizamos? Porque nós estamos olhando as obras das pessoas, vocês não estão olhando as almas. Aquela alma daquela pessoa que está perto da pista, ou aquela que mora no bairro nobre, meus irmãos, as duas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Amém. Não tem uma que é mais semelhante do que outra. Deus, meus irmãos, colocou os atributos eternos de Deus na criação, e a criação, ela reflete a glória do Senhor. Mesmo que algumas vezes um reflexo meio fosco,
né? Não tão brilhante, mas a glória de Deus é vista pelas coisas criadas, e a coroa de toda a criação é a alma humana. Nós precisamos entender, não dá tempo aqui de compartilhar. Por que Deus fez a gente com boca? Você já pensou isso? Só tem dois motivos para ele ter feito você com boca: ou porque ele tem boca, ou porque ele quer que você use ela. Por que Deus fez você com ouvido? Só tem dois motivos: ou é porque você tem que escutar ele, escutar alguma coisa, ou porque ele tem ouvido para escutar você. Quando nós começamos a meditar no porquê fomos criados da forma que fomos, você vai começar a entender um pouco do amor que Cristo e o Pai e o Espírito Santo têm pelas almas. Meus queridos irmãos, Cristo, ele não está disposto a ficar focado em briga de judeu e samaritano. Ele coloca o óculos de Deus no rosto e ele só vê almas que Deus ama, e pessoas procurando felicidades e não encontram. Eu quero que você entenda que Cristo, no versículo 10, ele está usando um método de evangelismo aqui. E ele disse assim, que Jesus respondeu àquela mulher: se tu conheceras o presente de Deus, a palavra aqui é dom, o dom de Deus, o presente de Deus, a quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pediria e te daria água viva. Meus irmãos, Jesus está mostrando aqui que o assunto é um assunto espiritual. Essa água viva é uma água espiritual. Essa água viva é o simbolismo da vida eterna, o simbolismo da salvação. E ele então pega o contexto daquela mulher e está apresentando o evangelho. Jesus está oferecendo salvação. E sabe uma coisa? Muitos só descobrirão no inferno, quando tiver com a boca seca, que eles poderiam ter água viva, pastor, se tivesse pedido. Só não tem água viva quem não pede. Só não tem salvação quem não invoca. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. E aqui Cristo está levando essa mulher ao conhecimento da salvação espiritual, para levar o conhecimento dela a invocar as coisas. A mulher no versículo 11, leia aí, ela insiste em falar de coisas terrenas. Ela fala que o poço é fundo. Ela começa a falar de obstáculos terrenos, que aonde que está essa água viva? Até agora ela não tinha entendido. Mas Jesus, ele sempre foca no espiritual. E no versículo 12 ela fala dos pais terrenos do poço. E então, no versículo 13 ao versículo 14, Jesus responde que a água aqui é uma água espiritual. Não é uma água física, é uma água espiritual. Eu quero que você entenda que tudo isso Jesus está só puxando assunto. Tudo isso é só pretexto. Porque o que Jesus queria é que aquela mulher abrisse o coração para se arrepender. Aquele assunto de água era só para aquela mulher abrir o coração. E é o que vai acontecer no verso 16. Porque a salvação vem depois do quê? A salvação vem, primeiro vem a fé, depois vem o arrependimento, e depois vem a profissão de fé. Então, se a pessoa não tem fé para pedir perdão pelos seus pecados, ela não é salva. É isso que é a pregação do apóstolo Pedro em Pentecostes. Aquele que crê em Jesus se arrependa dos seus pecados. Eu quero que você entenda que quando Jesus está evangelizando, ele vai conduzindo o evangelismo para que aquela mulher mostre a ferida do coração dela, para que ele possa curar aquele coração. Eu quero que você entenda, irmãos, que esta mulher estava aqui como todos os seres humanos,
procurando felicidade. Você já viu alguém casar pensando em separar? Meus irmãos, eu já vi muita separação, mas eu nunca vi alguém que casa pensando em separar. Todo mundo que casa pensando que vai dar certo. Todo mundo que está casando, vestido de noivo, lá na frente, né, de um líder religioso, aquela pessoa está casando porque ela está à procura do quê? Da felicidade. E aí aquela pessoa casa e a felicidade não vem. Aí aquela pessoa transfere. Eu casei, fui feliz uns 6 meses, agora a felicidade já não está antes. Eu vou agora ter um filho, porque eu casei e não tive felicidade, eu vou ter um filho para ver se eu sou feliz. E aquela pessoa tem um filho, tem 2, tem 3, e aí aquele filho começa a crescer, começa a dar pouca atenção. As pessoas estão procurando felicidade. As pessoas estão tentando suprir carência de atenção com o casamento. Estão tentando suprir carência de atenção com filhos. Estão tentando suprir carência de atenção comprando coisas, adquirindo bens. E as pessoas sempre vão pensando, quando eu tiver tal coisa eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma amiga eu vou ser feliz. Quando eu tiver um colega eu vou ser feliz. Quando eu tiver quando eu tiver esse emprego. E as pessoas estão aqui, essa mulher, quando fala o texto, ela teve 5 maridos. Sabe o que eu entendo? Eu não olho para o lado só do pecado. Uma pessoa que tentou 5 vezes ser feliz. Uma pessoa que tentou fazer o certo 5 vezes. É isso. E Jesus vai ao encontro daquela mulher. Porque, irmãos, todo mundo quer ser feliz. Mas a felicidade, segundo Cristo, vem depois que bebe da água espiritual. Jesus quer que ela seja feliz, só que ele não vai falar para ela casar e nem para ter filhos. Casamento e filhos são bênçãos do Senhor. Casamento e filhos são usados para nos fortalecer e nos animar na fé. Mas a felicidade vem de Deus. Deus nunca falou, case para ser feliz. Você acha isso. Talvez você casou para ser feliz. Deus nunca mandou casar para ser feliz. Deus fala, case para amar e case para ser submisso. É isso que está na Bíblia. Case para amar e case para respeitar. É o que está na Bíblia. Você tirou de algum lugar, de algum livro, de algum comentário, que você ia casar e ia ser feliz. Não que o casamento é triste, mas você não pode cobrar do cônjuge a felicidade. A felicidade vem de Deus. A felicidade vem, meus irmãos, da comunhão do Senhor. Agora, entenda uma coisa, esta mulher deveria ser humilde para entender os erros dela, porque o problema, segundo Cristo, eu quero falar algo no evangelismo aqui que nós talvez sabemos na doutrina, mas não sabemos na prática. Porque quando Jesus está procurando alguém para evangelizar, e o motivo do evangelismo é levar essa pessoa para o céu, Jesus não está procurando alguém com pouco pecado. Porque o que separa o homem do céu, o que separa o homem de Deus, não é a quantidade de pecado, mas é a falta de arrependimento. Abra sua Bíblia para João capítulo 3, volte aí, João capítulo 3. Note que João 3 e João 4 está no contexto aí de salvação. E João capítulo 3 diz assim, versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, não existe, só existe um pecado que leva as pessoas para o inferno. Só tem um.
de acordo aqui com a Bíblia, que levam? Você sabe qual que é o pecado que leva as pessoas para o inferno? Pastor, lá no céu tem ex-assassino? Tem, Paulo era ex-assassino. Lá no céu existe ex-adúltera, ex-traficante, ex-ladrão. Tem o ladrão na cruz. Lá no paraíso, no céu, está cheio de ex alguma coisa. Porque o que separa o homem de Deus não é o pecado em si, mas é um pecado específico. E esse pecado está descrito aqui, no verso 18. Aquele que não crê, quem crê não é condenado, mas quem não crê está no presente. Não é estará condenado, não é será condenado, é no presente. O que leva alguém a ser condenado é um pecado chamado falta de fé. O pecado é não. Quando você vai entregar folheto, alguém fala assim: moço, aqui nós é de família boa, entrega naquela casa ali, ó, que aquele filho lá é problemático. Você já entreguei muito, fui entregar folheto para as pessoas, elas pegam os folhetos e falam assim: ó, pastor, ali naquela casa ali tem um marido ali que está dando problema para ela com bebida, entrega lá que ele precisa. As pessoas falam: de jeito. Meus irmãos, todos precisam. Mas o problema não é o pecado. O problema é o pecado da falta de fé. Porque para ter salvação tem que ter arrependimento. Sem arrependimento não existe salvação. Ninguém que está no céu está lá sem arrepender. Eu desafio qualquer um bater Bíblia aqui e mostrar: tem alguém aqui que não se arrependeu e foi para o céu? Só tem Deus que está lá. Todos os outros que estão morando no céu hoje, no paraíso, no seio de Abraão, se arrependeu. O problema não é o que você fez. Eu encontrei pessoas falando: pastor, eu tive que me prostituir para usar droga. Pastor, se o senhor soubesse o tanto de coisa que eu já fiz, você não estaria me evangelizando para ir para o céu. Eu falei: não, eu não sei o que você fez, mas eu sei um Deus que perdoa. Mas o problema aqui não é que Deus não te perdoa, é que você não se perdoa. Enquanto você não se perdoar, como que você vai clamar perdão por Deus? Meus irmãos, Satanás coloca na cabeça das pessoas que existe profundidade de pecado que Deus não perdoa, e isso é mentira. Porque 1 João 1,9 está escrito lá: porque se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda injustiça. Ele não só perdoa, como Ele restaura, Ele purifica. E é isso, meus irmãos, que as pessoas têm que saber. Nós temos crentes apagados, crentes que deixaram de ser sal, que deixaram de ser luz, porque caíram em pecado e não se reergueram. E se a pessoa não consegue se reerguer para ela evangelizar, o que dirá compartilhar Deus com outra pessoa? Eu quero dizer que aquele que conversou com a mulher samaritana junto à fonte está vivo no céu hoje, meus irmãos. Aquele que ofereceu o céu para a mulher samaritana está no céu hoje, oferecendo o céu para quem se arrepender. Agora, essa é a mensagem que vocês têm que levar. A mensagem é vocês levarem. Vocês precisam crer no arrependimento das pessoas. Vocês precisam crer que Deus as transforma e as leva para o céu. Porque não existe outro tipo de pessoa para encher, pastor Bill, esses 105 lugares aqui ao todo, que não sejam pecadores. Alguns virão, estarão no primeiro casamento, outros virão, estarão no terceiro. Eu quero que você entenda que Deus está oferecendo água do céu, água viva, a esta mulher que procura a felicidade, a esta mulher infeliz. Aquela mulher já teve, de acordo com o texto, pastor Bill, aquela mulher já teve quantos homens na vida dela? Ela já teve 5 maridos e um amante.
agora Jesus vai ser o sétimo homem. O que é o 7 na Bíblia? No Velho Testamento? Ele é o sétimo homem. Ele é o homem perfeito que está se apresentando para a mulher samaritana. Jesus é o homem da salvação. Meus queridos irmãos, Jesus está aqui nos ensinando o evangelismo que ele fazia, para nós podermos extrairmos coisas aqui. Olhe o versículo 20 do capítulo 4. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A preocupação desta mulher era com a adoração. Ela tinha uma preocupação com a adoração, embora ela tinha uma vida totalmente torta. Porque ninguém pode servir a Deus senão pelo poder de Deus. É o que acontece com o casamento. O problema, irmãos, não é os votos. As pessoas falam, eu vou ser fiel a ti, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Os votos são lindos, são maravilhosos. Mas para ter força, para praticar eles, precisa do poder de Deus. Você sabe, o poder que está dentro de você, o poder que nasce com você, não pode sustentar votos tão profundos assim. Porque para sermos fiéis, nós precisamos de Deus. E essa mulher, eu não sei os motivos dos 5 divórcios dela, mas uma coisa eu sei, ela não tinha Deus na vida dela. Meus irmãos, é Deus que nos capacita a honrar aquilo que os nossos lábios falam. É Deus que capacita nós honrarmos com o nosso corpo. Então, é por isso que na Bíblia está escrito que quando vocês são fracos, então são fortes. Porque alguém que é fraco vai procurar andar com um Deus forte. E se você se vê fraco, você vai andar na dependência de Deus. Quando você se acha fraco, você foge de sites. Quando você acha fraco, você foge de conversinhas pessoais ou no WhatsApp. Quando você se acha fraco. Mas quando você se acha forte, você se expõe. Para você entender que a gente só faz o certo no poder de Deus. Olha no versículo 25. O que acontece? 25 do capítulo 4. Então, a mulher disse, eu sei que é o Messias, se chama o Cristo. Vem, quando ele vier nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse, que perguntais ou por que falais com ela? Esse texto nos mostra que não era hábito de Jesus fazer isso. Mas olha o que acontece. Verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. A mulher foi fazer o que no poço? Buscar água. Mas ela deixou o que no poço? Ela deixou o cântaro. Ela foi buscar água. Ela ficou tão envolvida, tão encantada, tão maravilhada, que ela esqueceu o vaso lá. Ela esqueceu a talha de barro lá. Porque na cabeça dela o que ela ouviu era tão maravilhoso que ela esqueceu da água, esqueceu da sede. Porque Cristo preencheu. E essa mulher, meus queridos irmãos, deixa eu explicar algo, o nosso tempo foi embora, mas essa mulher, ela vai para a cidade e vai fazer o que na cidade? Ela vai falar de Jesus e vai trazer homens para ouvir de Jesus. Os discípulos foram na cidade e trouxeram quantos com ele? Os discípulos foram na cidade, voltaram e não trouxeram ninguém para ouvir que Jesus é o Messias. Essa mulher, eu digo, na minha opinião, recém-convertida, larga tudo, vai na cidade,
E se você continuar lendo, ela vai trazer um tanto de pessoas para ouvir de Jesus. Meus irmãos, nós, os discípulos de Cristo, somos falhos demais. Os discípulos já sabiam muito mais coisas do que aquela mulher. Foi fazer compra, não evangelizou ninguém. Aquela mulher encontrou a salvação, ela quer compartilhar. Meus irmãos, o evangelismo é isso. É quando você atribui valor às almas humanas e você quer levar elas para o céu. Sabe, muitas vezes nós temos muito mais conhecimento do que um recém-convertido, e aquele recém-convertido está animado, entregar folheto, quer trazer a mãe, quer trazer a avó, e a gente muitas vezes sabemos muito mais e estamos tão tranquilos, tão relaxados, porque a gente não se preocupa em compartilhar. Eu quero falar para os irmãos que vocês são responsáveis por evangelizar. Pastor, mas eu não tenho dom, eu não sei. Mas não existe dom de evangelismo na Bíblia. Não tem dom de evangelismo. O que existe é uma ordem. É a mesma coisa de você chegar para sua esposa e pedir, meu bem, você faz o almoço hoje? Ela fala, mas eu não sei cozinhar. Você não sabe? Vou colocar um canal no YouTube aqui para você aprender a fazer então. Você não sabe, faz o quê, pastor? Aprende. Você não sabe evangelizar? Aprende. Sabe? Esses dias eu pedi para minha filha me ajudar a lavar o carro, não sei. Então você vai aprender agora. Você não sabe evangelizar. Meus irmãos, não existe um dom especial. O que existe é Deus te dando uma ordem e Ele fala que tem prazer enquanto você faz. Agora, como você é um filho de Deus e não quer trazer prazer ao seu Pai que está no céu? Porque é isso que os anjos fazem. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra. Quem faz as vontades do Pai no céu? Os anjos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como? Assim como os anjos fazem a vontade de Deus no céu, é para os homens fazer a vontade de Deus? Leia Apocalipse, você vai ver quem está fazendo a vontade de Deus no céu. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus na terra, porque no céu os anjos estão fazendo hoje. Meus queridos irmãos, evangelismo. O evangelismo de Jesus é um evangelismo explosivo. O que é explosivo? É o evangelismo que no primeiro contato com a pessoa, você fala do céu, de arrependimento e de salvação. Não estou falando que outros evangelhos é errado, mas esse é o de Cristo. O evangelismo de Cristo é você falar do céu, do pecado e da salvação na primeira conversa. Esse é o método apostólico. Paulo chega para o carcereiro e não oferece estudo, não, pastor Bill. Aceita Jesus, já batiza na mesma noite. Não ia ter tempo. Lógico que hoje a gente tem tantas confusões que muitas vezes é necessário um estudo para a pessoa não ficar confuso. Mas eu quero mostrar que o apelo, a salvação, o arrependimento é apresentado na primeira conversa. Jesus não tem ninguém na Bíblia que Jesus fala, eu vou fazer amizade para depois evangelizar. Eu vou chamar esse cara aqui, trabalha comigo, é um gerente, chamar ele umas 2 vezes para um churrasco aqui, na terceira vez eu vou evangelizar. Você não vai evangelizar, sabe por quê? Porque você já virou amigo e você vai ter medo de magoar ele. Quando a pessoa é muito próxima, é porque você não evangeliza seu tio, seu sobrinho, você tem medo de magoar, é amigo. Jesus não faz amizade antes de evangelizar, Jesus evangeliza, depois se converter não faz amizade. Por quê, meus queridos irmãos? A preocupação que Cristo entende, que o Pai tem, é de evangelizar o mundo inteiro. E é por isso que Jesus se transforma em um missionário. Deus Pai teve um filho só, foi Jesus, e Jesus foi um missionário, foi um evangelista, porque ele entendeu que era isso que o Pai queria.
Eu falei aqui de brincando, né? Assim, Jesus poderia ter sido um empreendedor. Jesus poderia ter transformado água em vinho e vendido vinho, né? Ou transformado, multiplicado pão. Imagina você compra um pão e faz 10 mil. Ganhava dinheiro vendendo pão. Mas Jesus nunca fez isso porque o Pai nunca quis isso. O que o Pai queria era almas. E Jesus gastou a vida dele de 33 anos para pregar o Evangelho. Meus queridos irmãos, que vocês sigam na pegada do Mestre. Que vocês pisem nos passos de Jesus Cristo. Eu lembro de uma história, aconteceu aqui em Goiás. Um senhor morava num sítio e tinha acabado de chover. E perto do sítio que ele morava, a alguns metros ali, talvez 1 quilômetro, tinha uma venda onde tinha um campo de futebol, que as pessoas jogavam bola. E terminou então de chover e aquele homem foi lá para o bar, sentar lá, tomar uma e assistir o jogo quando fosse começar. E aí o filho, procurando o pai, não achou o pai, mas ele viu as pegadas do pai na terra do trieiro. E aquele filho foi pisando em cima das pegadas do pai. Passado pouco tempo, o filho chega lá no bar, na venda, e o pai fica bravo. Menino, o que você está aqui? Aqui não é lugar de menino, não. Quem te trouxe aqui? Ele falou, não, papai, eu vim pisando em cima das suas pegadas. Quero falar duas coisas com essa ilustração para vocês. A primeira é que Cristo deixou as pegadas. Aqui na história da mulher samaritana tem as pegadas do evangelismo de Cristo. Pisa em cima delas e vocês agradarão a Deus. A outra coisa é que enquanto você está vivendo, você está deixando pegadas na areia. E as pessoas que virão após você vão pisar em cima das suas pegadas. E quando essas pessoas pisarem em cima das suas pegadas, elas vão te encontrar onde? Você será um crente fiel? Ou você vai estar em um bar, em algum lugar ruim que desagrada ao Senhor? Você tem a responsabilidade de pisar nas pegadas de Cristo, mas também tem a responsabilidade. Cuida aonde você pisa, porque se você pisar em lugares ruins, as pessoas vão chegar onde você está. Talvez o seu esposo, a tua esposa, os teus filhos. Gaste a tua vida com Deus. A palavra de Deus nos promete. Um dos textos que eu gostaria de ter usado e não deu, mas seria uma outra mensagem. Sabe, irmãos, que aquele que perder a sua vida por amor a Deus, achá-la. Sabe por que Deus vai dar uma vida no céu? Porque essa na terra você viveu para Ele. Deus dá vida no céu para quem gasta a vida na terra para Ele. Se você viver essa vida aqui na terra para você, Deus não tem que te dar nada. Se você viver essa vida aqui que se chama hoje para você, Deus não vai te dar nada. Deus só vai dar para quem viver essa para Ele. Todo mundo vai viver uma vez. Por que Deus está dando o céu? Porque tem gente perdendo a sua vida aqui para viver para Deus. Então Ele dará uma no céu. Eu quero falar para você, irmãos. O evangelismo é quando você coloca Deus em primeiro lugar. Deus não veio para te proibir das coisas. Deus veio para te fazer feliz. E eu falo como alguém que serve a Deus. O nosso coração enche de alegria quando a gente percebe que Deus está pegando comportamentos errados, mãos que seguravam copos de cerveja, de bebidas alcoólicas, e agora estão segurando folhetos. Pés que dançavam em bailes, agora estão caminhando para a igreja. A alegria de ver a mudança que Deus faz em nós, essa é imensa. Meus queridos irmãos, que vocês possam orar para Deus.
Eu quero pedir que vocês curvam as suas cabeças, fechem os olhos e tenham um minuto de oração silenciosa. Por que Deus te trouxe aqui? Por que Deus colocou você aqui esta noite? Ele sabia da mensagem que eu iria trazer há muitas semanas. E Ele te preparou para ouvir elas. Ainda com as cabeças curvadas, os olhos fechados, eu tenho umas perguntas. Você tem a certeza, se você morrer hoje, você vai para o céu? Você tem um lugar lá no céu que foi comprado por Jesus Cristo? Se alguém perguntasse a você, como é que você creia, ou como é que você crê que pode escapar do inferno e ir para o céu? Qual seria a sua resposta? A única resposta é: eu arrependi do meu pecado. Eu aceitei, pela graça, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. É só isso. Você já chegou a esse ponto? Pode falar: não, pastor, mas eu sou uma boa pessoa. Vai me perdoar, mas o céu não foi feito para gente boa. O céu foi criado para Deus e a presença dele, e para o pecador arrependido. Você tem certeza? Ou não? Hoje à noite é sua oportunidade. Você poderia falar com o pastor: pastor Olavo, como é que eu posso realmente certificar que eu sou salvo? Como é que eu posso aceitar Cristo como meu Salvador? Podia falar comigo. Se for uma senhora, podia falar com Dona Suzana ou alguma das senhoras aqui. Eu indicaria minha esposa principalmente, mas tem muitos aqui que poderiam te ajudar. Queremos ajudar. Os que estão assistindo pelo vídeo, também queremos te ajudar. Você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, ou através do nosso e-mail e tudo, e queremos te ajudar. Liga para mim e eu quero te ajudar. Amém. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela mensagem, pelo fato que o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações. Amém. Pedimos que o Senhor possa continuar a mensagem, ajudar aquelas pessoas que não têm a certeza da sua salvação a colocar a sua fé unicamente, totalmente no Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém. Deixa-me desligar aqui.